Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento da tua palavra. Ó Pai, que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui comigo na primeira igreja, Pai, possam receber esse entendimento. Aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que nenhum de nós, ó Pai, permaneça da mesma maneira, mas que nós possamos crescer em Ti. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: está escrito. Irmãos, este texto é claro e nós vamos explicar a todos vocês este texto. Mas como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 4. Colossenses 2, 4. Assim nos diz a palavra do Senhor: amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então aqui nós temos que entender que através do Senhor Jesus nós vamos conhecer a palavra de Deus. Através do Senhor Jesus, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, nós estamos conhecendo o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos vencer as tentações e as dificuldades. Mas se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, se eu não entendo aquilo que Deus quer falar comigo, provavelmente eu vou ter problemas e eu vou ter dificuldades. Por quê? Porque sem a palavra de Deus, sem o conhecimento de Deus, eu não vou vencer as tentações.
eu não vou vencer aquilo que o inimigo vai colocar diante de mim. Então, para a vitória neste mundo, é necessário se conhecer a palavra de Deus. E eu quero mostrar aqui para vocês que todos podem passar pela tentação. Tiago, no capítulo 1, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 12, o que ele está falando a respeito da tentação. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, o que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. O que é a concupiscência? É o desejo mau, é o desejo de praticar o pecado. Então, a tentação consiste no seguinte: o inimigo vai mostrar algo que é pecado e vai tentar você a cometer o pecado. O que é o pecado? Desobediência à palavra de Deus. É simples, não é complicado de entender. E é assim que o diabo tenta. Então, se a palavra de Deus diz A, o diabo vem e diz B. Se a palavra de Deus fala C, o diabo vem e fala D. Então, o inimigo, ele quer que os filhos de Deus caiam em tentação, ou seja, pratiquem o pecado, desobedeçam a palavra de Deus. E todo o tempo da nossa vida vai ser assim. Em todos os momentos da nossa vida, nós vamos passar por isso. E você tem que estar atento e atenta para poder resistir à tentação, resistir ao diabo. E como que se resiste? Através da palavra de Deus. Vocês vejam que no começo da mensagem eu já disse o segredo para vocês. Então é através da palavra de Deus que nós vencemos as tentações. Veja, nós temos que compreender ainda sobre a tentação em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então veja, o amor ao dinheiro, o desejo de conquistar as coisas materiais acima de qualquer coisa, pode levar a pessoa ao caminho mau. Porque este desejo, a própria Bíblia está chamando, desejo mau, concupiscência. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, por causa de um bem material, a pessoa é capaz de matar, a pessoa é capaz de bater no outro, a pessoa é capaz de cometer todo tipo de violência. Só cai em tentação aqueles que são apegados às coisas materiais. Quem entende o que o apóstolo falou, nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos, ele já está preparado para enfrentar a tentação. Porque tudo que uma pessoa quiser levar de você, não vai te fazer falta, porque você já tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
você já é da eternidade. Então isso não vai te abalar, não vai tirar sua estrutura, porque o material é momentâneo e passageiro. Agora, fique bastante atento àquilo que o Senhor quer nos mostrar. No nosso texto principal, que foi a leitura toda que nós fizemos da tentação de Jesus, nós vamos ver que se inicia, dentro desse contexto, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que direcionou o Senhor Jesus para passar pela tentação. E nós temos que compreender que na nossa vida não é diferente. Não é porque você está sendo tentado que você está fraco. Não é porque você está sendo tentada, irmã, que você está fraca. Porque a tentação é algo que acontece normalmente. E veja que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E veja que o Espírito Santo em nenhum momento abandonou o Senhor Jesus, assim como a presença de Deus não nos abandonará. Então, se você está passando por tentações, você está com o Senhor Jesus junto com você, você está com a presença do Pai Todo-Poderoso, você está com a presença do Espírito Santo. Então, mantenha-se firme, porque você vai vencer a tentação. Isso é prática do dia. Isso acontece com a gente em todo momento. Se você conhece a palavra de Deus, você vai ser tentado. Porque é isso que o inimigo quer. Quer ver se você é mesmo filho de Deus. Quer ver se você está mesmo firme ou não com Deus. Aqui mesmo no capítulo 4, versículo 3, fala assim, ó. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí você pode perguntar, que é o tema da nossa mensagem, está escrito onde? Aí está escrito aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Onde é que está escrito isso? Em Deuteronômio. Está escrito isso onde? No Velho Testamento. Quem citou esta palavra? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o diabo vai até o Senhor e tenta o Senhor, perguntando primeiro para ele, se tu és, ele está fazendo um desafio, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, ou seja, sacie a sua fome. Você tem poder de saciar a sua fome. Se você é filho de Deus, mostra que você tem poder. Porque o questionamento é se tu és o filho de Deus. Se você é filha de Deus. Se você é filho de Deus. Isso mostra que o diabo, que é o inimigo da nossa alma, ele quer atacar a nossa identidade. O diabo, ele quer atacar a sua identidade como filho de Deus. A sua identidade como filha. Mas entenda, você não vai cair se você estiver firmado na palavra. A palavra estava na ponta da língua de Jesus. Escrito está.
Está escrito aqui, na palavra. E eu mostrei para vocês, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que Jesus respondeu. Então, se você for tentado, você vai responder a tentação como? Com a palavra. E como é que você vai responder a tentação com a palavra se você não lê a Bíblia? Se você fica só com a mensagem que o pastor prega? Você precisa todos os dias ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Todo dia você tem que ler uma porção da palavra de Deus. Por isso que a nossa cartela da quarta-feira tem o plano anual de leitura da Bíblia. Para que você faça a leitura da Bíblia todos os dias. Para que você conheça a palavra de Deus. Quando a tentação vier, você fala a palavra. E o Senhor vai te dar libertação, vai te dar vitória, baseado na palavra de Deus que está em você. Porque o grande problema que eu percebo é que muitas pessoas estão caindo em tentação porque elas ficam com a palavra do pastor. Muitas pessoas estão caindo em tentação porque elas ficam com a palavra do vizinho, porque elas ficam com a palavra da vizinha, porque elas ficam com a palavra da amiga, porque elas ficam com a palavra do amigo. Mas hoje eu estou te falando, o que vence a tentação do diabo é a santa palavra de Deus. É assim que você vai vencer. O inimigo não parou. Nós vemos aqui do versículo 5 em diante, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mas está escrito onde? Vamos mostrar. Deuteronômio, capítulo 10, no versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, você observa que aqui a resposta de Jesus está na palavra. A resposta de Jesus está escrito. Está escrito. E como Jesus sabia que está escrito? Porque Ele é a palavra viva. E como nós sabemos que está escrito? Quando nós lemos a Bíblia todos os dias e temos o conhecimento desta palavra. Esta palavra precisa fazer parte da nossa vida, porque senão eu vou falar assim: não, estava escrito aonde? Eu vi no Instagram. Irmão, a palavra de Deus não é para ser vista no Instagram. A palavra de Deus não é para ser vista no Facebook. A palavra de Deus não é para ser vista no TikTok. A palavra de Deus não é para ser vista no YouTube. A palavra de Deus não é para ser vista nas redes sociais. A palavra de Deus é para ser lida, é para ser ouvida, e é para ser praticada, e é para ser aprendida. E é aqui, irmãos, na casa do Senhor, que nós recebemos a palavra. É quando você quer a palavra, é quando você busca o conhecimento da palavra. Porque, irmãos, não dá para ficar com aqueles 2 minutinhos. Não dá para você tirar um versículo por dia, é pouco. É preciso você ler pelo menos 3 capítulos por dia. Você precisa, irmão, da sua alimentação. Tem um número de calorias que você precisa, o tipo de comida que você vai comer. Então você não pode comer menos, porque pode faltar energia. Você não pode comer demais, senão pode acontecer igual está acontecendo comigo. Você vai engordando.
Porque tem uma quantidade certa para você comer. Se você come aquela quantidade certa, dá tudo certo. A mesma coisa é a palavra. Nós temos que nos alimentar desta palavra todos os dias. Está escrito. Está aqui, ó. Mais uma tentação vencida, como está escrito. Agora, o inimigo não parou. Versículo 9 em diante, ele continua. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Agora o diabo veio com está escrito. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Opa, peraí. Será que o diabo falou, está escrito mesmo? Agora o diabo foi para a Bíblia. Salmos 91. E é o salmo que a gente mais gosta. Salmos 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E agora, o diabo falou, está escrito. Assim como Jesus vinha falando para ele, está escrito, está escrito, está escrito. Agora o diabo veio também com está escrito. O diabo veio mostrar na Bíblia, e é isso que muitas pessoas não entendem. Os líderes de seitas, eles vêm com a Bíblia. Você vai ver que nas diversas religiões, que nós temos uma mescla de religiões, em boa parte delas, a Bíblia é lida. Mas é lido trechos. Não é lido um todo da Bíblia. Não é igual eu falo para vocês ler a Bíblia toda. É um trecho. Aí eles vão lá, abrem um pedacinho, lê, para poder caracterizar como se fosse alguma coisa de Deus. Veja, o diabo citou, está escrito, está mesmo. Só que veja a interpretação do diabo. Se lance, se jogue, e os anjos vão te pegar. É como aquelas pessoas que arriscam a sua vida nos esportes radicais, que muitos deles falecem praticando esses esportes. Porque é arriscado. Pessoas sobem em penhascos, pulam de pedras, saltam de lugares perigosos, e aí estão tentando Deus. Uma hora pode dar errado, como nós vimos que para muitos deu. Eu jamais vou pular de qualquer lugar. Eu não pulo. Eu tomo maior cuidado, que eu já sei que não dá certo. Eu não vou fazer as coisas que não dá certo. Mas tem pessoas que se arriscam. E esse risco é calculado, porque a pessoa sabe que se der errado, ela pode morrer. Então aqui, olha o que o inimigo estava fazendo. Ele falando para o Senhor: olha, está escrito na palavra: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece. Então se jogue daqui de cima, que os seus anjos vão te pegar, vão te segurar, e vai dar tudo certo, e você vai chegar lá embaixo, e não vai machucar nada. E agora? Porque, veja bem, está citando a Bíblia, mas está citando da maneira correta? É o que eu estou falando a vocês, irmãos. As pessoas que querem enganar as outras, elas citam a Bíblia fora do contexto. Não era isso que está escrito lá no Salmo, mas a interpretação do diabo é diferente da de Deus. Então preste atenção numa coisa: além de ler a Bíblia, você tem que ter a interpretação dada pelo Espírito Santo de Deus. Não pode ser por um espírito maligno ou pelo diabo. Agora, qual é a interpretação que você tem da Bíblia? É a de Deus ou é a do diabo? Esse é o problema. Tem muita gente pregando Bíblia, só que com o entendimento do diabo, com a interpretação do diabo.
Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que pregar a palavra, mas com o entendimento do Espírito Santo, com o entendimento certo. Agora Jesus, ele vai falar o certo do texto. Jesus vai dar a interpretação certa, porque o diabo queria que Jesus se jogasse, para depois os anjos o segurarem. Para que Jesus ia se jogar de um lugar alto? Qual a necessidade disso? Eu vou de elevador, irmão. Suba a escada. Por que eu vou me pendurar numa corda para subir no lugar? Ah, não tem corda para subir. Só tem corda para subir. Não, então não vou. Eu vou no lugar que tem elevador, tem escada, tem segurança. As pessoas, irmãos, que trabalham nos balancinhos, fazendo serviço aí, eles trabalham com todo o equipamento de segurança. É muito arriscado esse serviço. E quando a gente vê essas pessoas penduradas lá em cima, fazendo serviço, dá um frio na gente, fala, meu Deus, olha onde ele está. E tem vários acidentes, mas tem uma corda de segurança. Porque se cair, a corda de segurança segura. Vários já ficaram pendurados e tiveram que ser salvos pelos bombeiros. Então, olha o que o diabo estava querendo. Não, você tem um elevador para subir, você tem a escada para subir, mas o diabo falou, não, sobe aí na corda. Não está achando que eu sou bobo, irmão? O diabo quer que eu me arrisque. Eu não vou me arriscar. Para que eu vou me arriscar? O inimigo, ele vai falar para você, não, acelera. Ah, mas a velocidade da via é 60 km por hora. Não, acelera. Para que eu vou acelerar? Se a velocidade é 60 por hora. Foi um engenheiro que calculou. Irmãos, até na lei dos homens, nós precisamos interpretá-la com o Espírito Santo de Deus. Porque você precisa entender que a interpretação do diabo é se arrisque, se jogue, vê no que vai dar. A interpretação de Deus é não, tenha cautela, saiba o que você está fazendo, porque você pode se machucar e depois você vai botar a culpa em Deus. Veja o que a palavra de Deus está falando aqui. Jesus, ele vai, como eu mostro sempre para vocês, ele mostra na palavra. Então vamos lá na palavra. Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 16. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Essa foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus para o diabo foi mostrar a palavra. E Jesus respondeu e disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que você está interpretando é que eu me arrisque, é que eu me jogue, e não foi isso que a palavra de Deus diz. Os anjos vão proteger dentro de um perigo natural. Os anjos vão livrar dentro de um perigo que não foi você que provocou, porque Deus não pode ser tentado, como nós lemos hoje. E tem muitas pessoas que acham que se arriscando, Deus vai ter misericórdia. Cuidado. Faça aquilo que a palavra de Deus está mandando. Interprete conforme o Espírito Santo e Deus vai fazer a obra na sua vida. Versículo 13 diz, e acabou o diabo toda a tentação e ausentou-se dele por algum tempo. Porque as tentações no ministério de Jesus continuaram. As provações continuaram. O deboche continuou. A dificuldade continuou. Os problemas continuaram. Mas o que o Senhor mostrou através desta tentação? É que você vence com está escrito e com a interpretação do Espírito Santo de Deus. É assim que você vai vencer. É assim que eu vou vencer. Jesus, ele orou por nós, para que nós pudéssemos vencer as tentações. No Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai nos dizer exatamente isso. Quando Jesus ora, João 17,15, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres
do mal. Jesus, quando ele foi nos ensinar a orar, em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 13, ele diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus orou por nós, ele pediu ao Pai que o Pai nos livrasse do mal. Quando ele nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso, ele diz: peça isso, não nos deixe cair em tentação. Então, que você, irmão, não caia em tentação. Que você, irmã, não caia em tentação. Porque a tentação é o que está em Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo mau. Vença a tentação usando, está escrito na interpretação do Espírito Santo, e você vai vencer toda e qualquer tentação. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso,